Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma análise de obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares. Aquela análise que você já sabe, aquela análise completa, né, com todas as características, todas as possibilidades de ser cobrada no vestibular. E o livro que nós vamos analisar hoje é o Angústia, do Graciliano Ramos, obra indicada para o próximo vestibular da FUVEST. O Angústia é o terceiro livro desse escritor aqui, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um dos maiores escritores da literatura de língua portuguesa, não apenas do Brasil, de toda a língua portuguesa aí. É um escritor do segundo tempo modernista, depois a gente vai falar um pouco sobre essas características. E nesse período, esse segundo tempo, predominava uma literatura que a gente chama de regionalista, uma literatura voltada, né, para a observação, para a crítica, para a denúncia dos problemas sociais da região representada pelo escritor. O Graciliano Ramos é do interior do Nordeste, nascido lá no interior de Alagoas, ali ele teve toda a sua formação psicológica, política, social, membro de uma família bastante numerosa, o pai dele era comerciante, ele acabou depois herdando, né, esse comércio do pai, e acabou entrando na política e se elegeu prefeito de uma pequena cidade do interior de Alagoas chamada Palmeira dos Índios. E fez uma administração exemplar, usando com bastante coerência os escassos recursos que a cidade tinha. Acabou com isso melhorando a vida das pessoas, sempre fez uma administração voltada para melhorar a vida das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres. Isso fez com que ele fosse alçado depois para o governo do estado. Ele foi convidado para participar do governo do estado e acabou se tornando o secretário de Educação. Também fez um trabalho muito elogiável, muito correto, muito honesto. O problema é que na política, quando você é muito honesto, quando você é muito correto, você acaba desagradando muitas pessoas. E em 1936, ele acabou sendo preso. Durante aquele período, né, da ditadura Vargas, a perseguição política e tal, ele acabou sendo preso, sem muitas explicações. Foi preso, foi levado para o Rio de Janeiro, ficou quase um ano preso e depois foi solto também, sem ter sido interrogado, sem ter sido julgado, sem acusação formal, nada. Na verdade, parece que foi uma perseguição política, porque ele tinha algumas ideias de esquerda, né? Algumas ideias mais socialistas. Na verdade, gente, nesse período, quase todos os intelectuais tinham esse posicionamento. Só que o Graciliano Ramos sempre foi muito discreto nisso. Outros escritores, como por exemplo Jorge Amado, realmente tinham um posicionamento mais forte, fizeram parte do Partido Comunista, usaram a sua obra, né, como manifestação de posicionamento revolucionário e tal. Mas o Graciliano era bastante discreto, você até percebe numa análise da obra dele que existe ali uma visão socialista, que existe uma crítica, né, aos desmandos do capitalismo e tal, mas nada que gerasse uma censura ou uma perseguição política. Na verdade, foi uma coisa meio estranha mesmo, parece que foi perseguição política de pessoas descontentes que ele teria desagradado, né, por não ter cedido a certas pressões políticas. E foi justamente nesse período que ele estava preso que o Angústia foi publicado, em 1936. Um pouquinho antes dele ser preso, ele tinha mandado, né, os originais, manuscritos, como ele fazia, para a editora, né, para ser datilografado e para ser editado, e o livro acabou então sendo publicado durante a prisão dele. O Angústia é o terceiro livro, o terceiro romance desse escritor. O primeiro romance dele é o Caetés, de 1933, depois tem o São Bernardo, né, outro clássico da nossa literatura, de 34, e aí tem o Angústia, que foi publicado em 1936. Esses três romances, eles têm uma estrutura narrativa comum. Todos eles têm um narrador, personagem, que é protagonista da obra. No primeiro, no Caetés, nós temos o João Valério, que é o protagonista narrador. No São Bernardo, o Paulo Honório. E no Angústia, como nós vamos ver, o Luiz da Silva. E uma outra semelhança é que nos três livros, esses personagens, narradores, estão narrando a sua história em forma de um livro que eles estão escrevendo. Todos eles têm uma estrutura muito semelhante. Eles estão no presente
vivendo um drama relacionado ao passado, vivendo um conflito relacionado ao passado, e aí eles decidem escrever uma obra para revisar esse passado, para rever esse passado e para entender melhor o seu próprio presente. Então a narrativa vai jogando com essa dicotomia temporal. É um padrão, né, que ele mantém nesses 3 primeiros livros e que só vai mudar depois na próxima obra dele, que é o Vidas Secas. O Angústia se encaixa, então, como eu falei, na segunda fase do modernismo brasileiro. O modernismo está dividido em 3 tempos, você sabe disso, a gente já falou muito disso aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, vai lá no nosso canal, vai lá na nossa plataforma, na parte gratuita da nossa plataforma tem todas as escolas literárias, né? E lá você vai ver, o modernismo está dividido em 3 períodos. Tem o primeiro tempo, a implantação do modernismo, que vai de 22 a 30, depois tem a segunda fase, de 30 a 45, e a terceira fase, de 45 em diante. É nessa segunda fase, de 30 a 45, que se encaixa a obra do Graciliano Ramos. Nesse período, a prosa, né, a narrativa é conhecida como romance de 30, ou romance regionalista, ou ainda neorrealismo, ou ainda realismo social. São vários nomes para designar a produção em prosa, a narrativa desse período aí. Lembrando, gente, a década de 30 é um período marcado por profundos conflitos sociais que passam a exigir a atenção dos intelectuais, dos artistas da época. Nós tínhamos uma situação de crise econômica mundial, né, bastante acentuada após a quebra da Bolsa no final da década de 20. Nós tínhamos uma situação de instabilidade política, que culminaria depois com a ditadura Vargas, e também, né, uma situação de conflito que culminaria com a Segunda Guerra Mundial no final da década de 30. Então não era possível, né, os intelectuais, os artistas da época, ignorarem essa temática social. Então a literatura da década de 30 é uma literatura voltada para esses temas sociais. E para fazer uma literatura mais realista, porque nós temos aqui o chamado neorrealismo, é uma retomada da postura realista, de observar, de analisar, de tirar conclusões lógicas. Para fazer isso com maior propriedade, os autores da época se voltam para temas da sua região, temas que eles conhecem bem. Então nós temos o chamado regionalismo, romance regionalista. Romances voltados para temas, para dramas sociais específicos das regiões desses autores. Aí vai se destacar muito, né, o romance nordestino, os autores nordestinos se destacam, seja pela qualidade desses autores, seja pelos dramas sociais mais acentuados da região Nordeste. Mas o regionalismo não é específico da região Nordeste. Na verdade, era um fenômeno que estava acontecendo no país todo. Nós temos obras regionalistas de todas as regiões brasileiras aí. No Nordeste, o grande destaque acaba sendo o Graciliano Ramos. E essa abordagem, né, do drama regionalista muitas vezes está inserida numa visão socialista. Daí nós temos também a expressão realismo social, ou seja, observa-se, analisa-se esses dramas a partir de uma concepção de crítica em cima da exploração do trabalho, né, das injustiças sociais provocadas pela distribuição de renda bastante irregular entre ricos e pobres. O Graciliano, nas suas obras, acaba abordando esse tipo de temática. Isso fica muito explicitado no Vidas Secas, mas também aparece no Angústia, como a gente vai mostrar para vocês. Olha, gente, você sabe muito bem que quando uma obra está indicada como leitura obrigatória, eles não cobram apenas a leitura em si, né? Não basta você saber o enredo, saber os personagens e tal. Você tem que saber contextualizar essa obra, relacioná-la com o contexto que ela representa. E nesse sentido, gente, esse contexto social da década de 30 é extremamente importante. Então, o meu conselho, dá uma reforçada no segundo tempo modernista. Como eu falei, na nossa plataforma, na parte gratuita, nós temos aulas gravadas sobre isso e temos dezenas e dezenas de exercícios, material complementar, então você tem como aprofundar isso aí. Vale a pena. Falando mais especificamente do Angústia, nós temos aqui o que a gente chama de romance intimista ou
romance de tensão psicológica. Eu já comentei isso algumas vezes aqui. Romance de tensão psicológica é aquele romance que se volta para os dramas internos dos personagens. Normalmente, nesse tipo de romance, o personagem está muito mais em conflito com os seus dramas internos do que propriamente com a realidade socioeconômica externa. Não que essa realidade externa deixe de existir, mas acaba prevalecendo os dramas psicológicos. E aí entra também a expressão narrativa intimista, quer dizer, uma narrativa voltada para os dramas íntimos, para os dramas pessoais, principalmente porque aqui nós temos um narrador em primeira pessoa. Eu tenho aqui para vocês um fragmento do início do livro. Isso aqui está logo na primeira página do livro. Dá só uma olhada, ó. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas. São mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisa absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos, processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Gente, a narrativa começa muito embaralhada. Você começa a ler o livro completamente perdido. É uma enxurrada de informações que vão sendo jogadas pelo que a gente chama de livre fluxo da consciência, como se o narrador estivesse conversando muito mais com ele próprio do que com os seus leitores. E aí você vai tendo, como eu falei, uma enxurrada de informações que depois começarão a fazer sentido. Tem muita coisa condensada aqui. Por exemplo, ele começa falando que ele vive agitado, cheio de terrores, quer dizer, tem alguma coisa que o aterroriza, alguma coisa que aconteceu. Ele fala também que tem escoriações, machucados nas mãos que já cicatrizaram. Isso tem muito a ver com a narrativa, mas você vai saber isso depois. E aí aparece um nome, Marina. Marina vai ser o centro de todas as divagações, de todos os dramas, de todas as angústias desse protagonista narrador. Observe que a partir da palavra Marina ele vai criando outras palavras e depois essas palavras começam a ter sentido, né? Ar, mar, rima, arma, ira, né? De raiva, amar. Isso é um hábito que ele tem de formar novas palavras a partir de uma palavra ou de uma frase original, mas aqui você vai ver que isso depois tem muito sentido em cima do que ele está narrando. Só que agora está muito embaralhado. No final ele fala também sobre processos, orçamentos, o diretor, o secretário da repartição, alguns políticos, e todos parecem desprezá-los porque ele diz que é um pobre diabo. Então, como eu falei, você tem uma gama muito grande de informações que são jogadas nas primeiras páginas de uma maneira muito caótica, muito sem ordem, muito embaralhada. Você tem que ter paciência para ir lendo isso, porque isso vai fazer sentido depois que você termina a leitura do livro. É como se fosse uma coisa cíclica. Quando você termina a leitura do livro, você começa a entender aquelas primeiras páginas que você leu ali. Isso é uma característica desse tipo de romance, que a gente chama de romance intimista, romance de tensão psicológica. Ou seja, os dramas psicológicos, os conflitos internos acabam se avultando, tendo uma importância maior até do que os dramas externos, a realidade externa aí. Outra coisa que nós temos que observar aqui é o foco narrativo. Nós temos aqui uma narrativa em primeira pessoa com um narrador personagem que é também o protagonista da história. Então quem está contando a história é o personagem principal, é o protagonista da história, que se chama Luiz da Silva. E eu já comentei isso em outras obras, né, em outras aulas,
sempre que eu tenho um narrador personagem protagonista, quer dizer, ele é o centro da ação e ele que está contando a história, eu tenho também o que a gente chama de narrador não confiável. No seguinte sentido, a versão dos fatos é sempre a versão subjetiva desse narrador. Ninguém consegue ser imparcial ao falar das coisas em que está envolvido. Nós temos sempre a tendência de ver as coisas a partir da nossa subjetividade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos aqui uma pessoa que está vivendo um drama e esse drama está relacionado a um assassinato que ele cometeu no passado e ele está contando a sua versão dos fatos. Então temos que estar muito atento para entender algo que também está por trás, que não é explícito na narrativa dele. A sua insegurança, a sua rebeldia, a sua revolta com o mundo, né? O seu sentimento de injustiçado e tal, que ele não destaca em primeiro plano, mas que também faz parte dessas causas que ele elenca para tentar justificar a sua ação, a sua atitude, o assassinato que ele cometeu no passado. Outro aspecto dessa narrativa é o uso intenso do fluxo da consciência, chamado livre fluxo da consciência, ou monólogo interior. É aquele tipo de narrativa que vai despejando, né, os pensamentos, os sentimentos do personagem, do narrador, como se ele estivesse muito mais conversando com ele mesmo do que organizando esses pensamentos para terceiros. Então, muitas vezes, esse livre fluxo da consciência nos apresenta os pensamentos, né, os dramas do personagem, de uma maneira, como eu falei, muito embaralhada, muito confusa, muito nebulosa. Nós temos que nos esforçar para tentar colocar uma certa ordem, uma certa lógica, uma certa coerência, às vezes até cronológica, nesses fatos que nos são apresentados aí. Não é uma leitura fácil, é uma leitura que exige bastante atenção, bastante cuidado, embora seja uma narrativa extremamente envolvente. Então, como consequência mais direta desse livre fluxo da consciência, nós temos uma narrativa bastante caótica, sem linearidade cronológica. Os fatos não estão organizados, né, numa sequência cronológica e ficam se alternando constantemente entre passado e presente. Lembrando que ele está vivendo no presente um drama relacionado a um fato do passado. Então, muitas vezes, presente e passado se misturam e é preciso estar muito atento para perceber, né, quais são os fatos do presente, quais são os fatos do passado aí. Um outro aspecto importantíssimo aqui é que nós temos o predomínio do chamado tempo psicológico. Você sabe que numa narrativa você pode ter o tempo cronológico, é o tempo do relógio, né, que marca as ações de acordo com o tempo do relógio, o tempo real, mas nós temos também o chamado tempo psicológico, que é o tempo subjetivo, é o tempo das emoções. Certamente você tem consciência, né, de que esse tempo não é correspondente ao tempo cronológico. Normalmente, quando é um evento bom, né, ele passa rápido. Quando é um evento ruim, quando você está se sentindo mal, parece que o tempo não passa. Isso é o que a gente chama de tempo cronológico. Então, muitas vezes, os fatos narrados não podem ser medidos cronologicamente. Às vezes você tem páginas inteiras de narrativa para descrever apenas alguns segundos, alguns minutos daquele sentimento intenso, daquele drama intenso que o personagem está vivendo. Tudo isso para dizer que não é uma narrativa simples, não é uma narrativa tranquila. Você precisa, como eu falei, ter atenção, ter o cuidado, se debruçar com paciência sobre esse livro e ir ligando os pontos para poder ter um mínimo de clareza nessa narrativa. Nós vamos tentar aqui organizar essa narrativa para você. Agora, eu não quero desestimulá-lo da leitura, porque você acaba sendo envolvida pelo drama, você começa a vivenciar. Essa é a grande virtude da narrativa intimista, psicológica. Você se sente envolvido por esse drama do personagem, como se você estivesse vivenciando mesmo esses mesmos sentimentos desse personagem aí. O que eu vou fazer aqui é tentar organizar, dar um mínimo de coerência lógica para esses fatos, organizar cronologicamente essa narrativa. Vamos lá? Bom, tentando dar um mínimo de coerência lógica para esse enredo,
a gente começa falando um pouco sobre a trajetória do narrador até chegar ao momento presente, né, em que ele está escrevendo o livro, narrando a sua história aí. O Luiz da Silva ele foi criado sem mãe lá no interior de Alagoas. Foi criado pelo pai, que morava nessa época na casa do avô, né? O pai dele se chamava Camilo Pereira da Silva e o avô se chamava Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva. O avô tinha sido um homem de mando, um homem importante lá no interior. Mas o Luiz da Silva pegou a decadência do avô. As imagens que ele tem do avô são já da fase final, da fase decadente, né? Quando ele já estava velho, bebia, se perdia em divagações, não era mais o homem respeitado que tinha sido no passado. Após a morte do avô, o pai do Luiz, o Camilo, montou um pequeno negócio, um pequeno comércio, mas acabou falindo porque se meteu em política, acabou caindo no alcoolismo, tanto que quando o pai do Luiz, o Camilo, morreu, os credores levaram o resto que ainda existia desse comércio aí. O Luiz da Silva tinha aprendido a ler e escrever, né, as primeiras séries, aprendeu muita coisa como autodidata também, e quando ele ficou sozinho, ainda um adolescente, ele sobreviveu durante um tempo lá no interior ainda de Alagoas, ensinando crianças nas fazendas. Uma espécie de professor ensinando as primeiras letras para as crianças. Depois frequentou o exército, mudou-se para Maceió, passou dificuldades, chegou a passar fome, pedir esmola, dormir em banco de praça e tal. Depois ele acabou conseguindo um emprego de funcionário público numa repartição e aí se estabeleceu definitivamente em Maceió, chegando no que a gente pode chamar de uma estabilidade efêmera. No início dessa estabilidade efêmera, ele morava numa pensão, ali moravam vários estudantes de medicina. O Luiz sonhava em ser um escritor, publicar um livro, escrevia muitos sonetos, ele chegou a ter mais de 200 sonetos, né, manuscritos num caderno e tal, mas nunca conseguiu editar esses sonetos. E acabou vendendo esses sonetos para esses estudantes de medicina que queriam impressionar alguma moça. Isso vai se tornar um hábito, depois ele vai se acostumar a vender textos também para políticos, né, para pessoas que pagam para ele escrever, já que ele tinha facilidade de escrever, ele tinha o dom da escrita, herdado aí, como eu falei, pelo gosto, né, da literatura, como uma aquisição autodidata. Algum tempo depois, ele conseguiu alugar uma casa velha num bairro de Maceió e ali ele passou a morar. Era um lugar muito pobre, ele dizia que pagava um aluguel exorbitante por aquela casa caindo aos pedaços, cercado, né, de vizinhos muito pobres também. Ali ele morava com uma empregada de mais ou menos uns 50 anos, que cuidava dele, que cuidava da sua roupa, fazia comida e tal. E tinha um hábito estranho de enterrar dinheiro no quintal, além de ser apaixonada, né, por leituras no jornal sobre as partidas dos navios no porto de Maceió. Luiz vivia muito solitário, muito recluso, pouquíssimos amigos. Frequentava a casa dele um judeu socialista chamado Moisés, que tinha ideias revolucionárias, socialistas. Tinha também um tal de Pimentel, que também era ligado com a política. Às vezes eles ficavam horas sentados ali conversando sobre política, sobre literatura, ou às vezes simplesmente ficavam em silêncio, né, cada um lendo os seus textos ali. Costumava frequentar a casa dele também um tal de Ivo, que era um mendigo, que volta e meia aparecia lá para pedir comida, pedir esmola. E um pouco mais tarde começa também a frequentar a casa um engomadinho chamado Julião Tavares. O João Tavares destoava desse grupo, primeiro porque era filho de um rico empresário, tinha uma condição social muito melhor, um homem bem vestido, metido a intelectual também, mas que tinha uma posição política totalmente avessa deles, né? Uma posição mais de direita, mais empresarial, mais capitalista, que desagradava muito o Luiz da Silva e os seus amigos, que sentiam na pele os reflexos da situação política e econômica da época, né? Toda aquela carestia, toda aquela miséria que eles passavam ali. O que a gente percebe na leitura do livro é que, desde a primeira apresentação que o Luiz faz desse Julião Tavares,
fica explícito que ele sente um certo asco, um certo nojo, um repúdio pela figura física, inclusive, do Julião Tavares, né? O Julião representa tudo que ele abomina. Um homem metido a discursos políticos, discursos de direita, discursos patrióticos, que usufrui de uma posição de privilégio social que não fez por merecer, né, porque é uma questão de herança de família, enfim, tudo isso desagrada muito o Luiz da Silva e também os seus companheiros ali. O Luiz, nessa época, tem 35 anos de idade, guarda algum dinheirinho para algumas necessidades, mas vive de maneira bastante precária, com muita economia, sem nenhum luxo, sem grandes aventuras e nunca tinha se apaixonado. As mulheres que ele conhece são prostitutas, né? Mulheres que ele paga de vez em quando para satisfazer os seus desejos ali. E aí nós chegamos na parte em que começa a complicação da vida dele. Essa complicação tem a ver com ele conhecer uma vizinha chamada Marina. Um determinado dia ele percebe que na casa ao lado, onde morava uma velha, que parece que morreu e tal, a casa ficou vazia, veio morar uma nova família, constituída pelo chefe da família, que é o seu Ramalho, um funcionário da companhia elétrica que trabalhava o dia inteiro, a esposa, Dona Adélia, e uma filha, uma moça bastante jovem chamada Marina, uma moça loira, de olhos azuis e bastante atraente de corpo. O Luiz da Silva ele tinha o hábito de ler no quintal, então uma cadeira lá onde ele sentava e ficava lendo, distraído. E foi ali que ele começou a observar a Marina. Marina é uma moça muito espevitada, né, muito agitada, ficava andando para lá e para cá, às vezes ele até achava que ela estava querendo chamar a atenção dele e tal. E aos poucos eles começaram a conversar, a trocar algumas palavras, foram se entendendo, a palestra foi se estendendo cada vez mais e tal, e eles acabaram namorando. Esse namoro se estendia até o anoitecer, né, no escurecer, o seu Ramalho, a Dona Adélia sempre chamando a Marina para entrar em casa, e ali ele começou então esse namoro com a Marina. Ela permitia, né, alguns afagos, algumas carícias mais sensuais, ele fala que chegou até a tirar a roupa dela, tocar nos seios e tal, mas ela não se entregava totalmente. Ele queria que ela entrasse na casa dele, queria transar com ela, mas ela se recusava a isso. E aquilo foi crescendo, aquele desejo foi crescendo e tal. Decidiu então casar com a Marina, uma vez que ele já estava completamente apaixonado. Quando ele fala isso para a Marina não se entusiasma muito. Ela não aceita nem nega esse casamento. E ela começa a alegar que ela não tem condições de casar, que ela é muito pobre, que ela não tem enxoval, que ela não tem nada e tal. Ele fala que não precisa, que ele também é um homem pobre, que ela vem morar com ele, e ela fala que não, que casamento é coisa séria e tal. E ele decide então, para conseguir o casamento, ajudar a Marina a comprar o enxoval. Ele vai, tira um dinheiro no banco das suas economias, entrega para a Marina para que ela compre o seu enxoval. Só que a Marina usa esse dinheiro para comprar roupas para ela. Roupas que ela alega que vai usar no casamento, que faria parte do enxoval, mas na verdade o enxoval mesmo, né, as roupas de cama, da casa, ela não compra absolutamente nada e ainda reclama que o dinheiro era muito pouco. O Luiz insiste, fala que quer marcar a data para eles casar logo, que depois tudo se ajeita, que não precisa de luxo. Mas a Marina nunca demonstra muito entusiasmo, nunca demonstra estar muito de acordo com esse casamento nessas condições. Um dia, o Luiz chega mais cedo do serviço e pega o Julião Tavares dentro da casa dele, conversando com a Marina na janela. E aí ele fica furioso. Primeiro porque ele já tem essa ojeriza, né? Essa rixa com o Julião Tavares. O Julião Tavares é famoso, tem fama de ser conquistador, de seduzir moças e tal. E do jeito que ele vê os dois conversando, a Marina se derretendo toda para o Julião, aquilo acaba com ele. Isso coincide com o fato de que ele está chegando com um presente para a Marina. Para convencê-la a se casar finalmente com ele, ele tirou o resto das suas economias do banco, foi e comprou uma pulseira e um anel, um relógio para ela.
Quando ele está trazendo aquilo no bolso para entregar para a Marina, ele vê essa cena. Aí ele fica furioso, meio que expulsa o Julião, é ríspido com o Julião dentro de casa e tal. Sai para a rua, vai para um bar, se envolve com uma prostituta, toma um porre e tal e começa meio que evitar a Marina. 2 dias depois, a Marina o chama, conversa com ele e o convence de que ele está imaginando coisas, que não tinha nada a ver, que era apenas uma conversa, que ele começou a conversar com ela, que ele estava dentro da casa do próprio Luiz e tal. E aí ele aceita essas desculpas, entrega o presente para ela e tenta marcar a data, mas ela afirma novamente que ela precisa do enxoval, que ela não tem como casar naquelas condições. Então o que ele faz? Ele vai e compra fiado numa loja do tio do Moisés, inclusive o Moisés o alerta que os juros são muito caros, que ele não deveria fazer aquela dívida. Ele vai e compra todos os panos do enxoval e traz para a Marina, entrega para ela, ela recebe com extrema frieza. Nem desenrola os pacotes, deixa tudo sobre a mesa e tal. Ele fica revoltado com aquilo, com aquela ingratidão por parte dela, observa também que ela não está usando os presentes que ele deu e tal. E aí vai acontecer um processo lento de afastamento. Ele movido pelo seu orgulho, a Marina por uma indiferença, o relacionamento deles começa a esfriar. E aí nós chegamos na penúltima parte, né, dessa síntese, desse resumo, que é a decadência financeira e psicológica do Luiz da Silva. Nos dias que se seguem, ele percebe que a Marina continua conversando com o Julião, agora o Julião começa a vir visitá-la, aos poucos ele consegue entrar na casa da Marina, mesmo contra a vontade do pai, do seu Ramalho, né, que era contra receber homem em casa, aquela coisa toda. O Luiz, humilhado, ferido no seu orgulho, vai se afastando lentamente da Marina, ao mesmo tempo em que começa a viver aí o seu drama financeiro, as dívidas, começa a atrasar o aluguel, não consegue pagar as prestações, né, da compra que ele fez para o enxoval, começa a beber muita aguardente, muita pinga e alimenta continuamente um sentimento de ódio, de revolta em relação ao Julião Tavares. Por outro lado, a Marina está cada vez mais feliz. O Julião começa a enchê-la de presentes, sapatos novos, roupas novas, passeios. E isso tudo coloca o Luiz cada vez mais para baixo. Por isso que a gente fala em decadência financeira e psicológica do protagonista. O ápice dessa decadência se dá quando o Julião Tavares aparece numa limusine para levar a Marina ao teatro. Nesse processo todo, a mãe da Marina parece concordar com essa situação, afinal de contas ela também está sendo beneficiada ali. O Luiz, indignado, decide que também quer ir ao teatro, só que ele está sem dinheiro, ele não tem dinheiro para pagar o ingresso. E aí chega o ápice dessa decadência, como eu falei, que ele chega ao ponto de roubar o dinheiro enterrado da sua empregada. Ele vai no fundo do quintal, né, revira lá até achar esse dinheiro para poder pagar o ingresso e ir ao teatro também. Ele vai devolver esse dinheiro depois com juros de 100%, né, alguns dias depois, quando ele recebe. Mas isso acaba mexendo com a cabeça da empregada, da Vitória, que é a empregada dele, porque ela já não se sente mais segura. Quer dizer, aquilo era uma situação em que ela se sentia segura. Ela não sabia que alguém tinha conhecimento sobre o dinheiro enterrado dela. Então, quando ela percebe que mexeram no dinheiro dela, isso quebra com toda a sua estabilidade, com toda a sua segurança. Além de representar, como eu falei, moralmente, a decadência máxima do Luiz da Silva, que para fazer frente ao seu concorrente precisa roubar o dinheiro da empregada para poder ir ao teatro. Chegamos assim, então, na última parte, né, dessa organização do enredo de forma cronológica, que é o assassinato e o delito. Depois da noite do teatro, as visitas do Julião Tavares começam a escassear, né, para Marina, até desaparecerem completamente. E aí o Luiz, né, que está naquela decadência, ficar muito em casa, beber muita aguardente e tal, ele começa a perceber mudanças que estão acontecendo na casa ao lado. O banheiro dele é colado com o banheiro da Marina.
Um dos prazeres mórbidos dele era ficar em silêncio no banheiro quando a Marina ia tomar banho. E aí ele escutava todo o barulho da água, quando ela ia urinar no vaso, quando ela se lavava e tal. Aquilo excitava sobremaneira. E ele percebe que está mudando. Ele começa a perceber que a Marina está vivendo muitos enjoos, que volta e meia ela vomita. Ele já tinha percebido isso, inclusive, no quintal, e agora começa a observar isso no banheiro. Até que um dia ele escuta uma conversa da Marina com a mãe no banheiro, né? Ele consegue escutar nitidamente a Marina chorando e tal, e aí ele descobre que a Marina está grávida, está esperando um filho do Julião Tavares que desapareceu, que sumiu, né? Que não assumiu a sua responsabilidade. Isso alimenta ainda mais a sua revolta, a sua raiva. Ele começa a seguir o Julião, ele começa a sentir um desejo de estrangular o Julião, desejo que ele já sentia antes, que vai se acentuando cada vez mais, e aí acontece uma cena crucial. O seu Ivo, aquele mendigo que costuma visitar a casa dele, um dia visitando a casa, acaba dando a ele um presente. E esse presente nada mais é que um pedaço de corda que ele achou na rua. Depois a gente vai falar sobre a simbologia da corda, mas o Luiz tem muitos pesadelos, muitos sonhos, muitos delírios com corda, que ele associa com cobras. Lá no interior, né, na sua infância, na sua juventude, existiam muitas histórias de cobra. E ele lembra de uma cena do avô dele deitado na rede, que acabou tendo uma cascavel enrolada no pescoço. Acordou com uma cascavel enrolada no pescoço, começou a espernear e tal. E ele começa a ter muitos delírios com essa ideia de estrangular o Julião. Então, quando ele recebe aquela corda, aquilo mexe com ele. Primeiro ele fica brabo, se nega a receber o presente e tal. Depois ele pega essa corda e guarda no bolso do paletó. E a partir daquele dia ele carrega sempre aquele pedaço de corda com ele. Quando ele vê o Julião, quando ele pensa no Julião, ele põe a mão no bolso e aperta com força aquele pedaço de corda lá. Também ele começa a seguir a Marina para ver se ela está se encontrando com o Julião, se eles estão se encontrando escondido e tal, e acaba descobrindo que a Marina está preparando um aborto, porque ela procura uma parteira que na verdade é especialista em fazer aborto. Isso também acentua a raiva, a revolta dele. Seguindo o Julião, né, nessa obsessão de seguir o Julião, de saber da vida do Julião, ele acaba descobrindo que o Julião fez uma nova conquista. Num outro bairro, também bastante pobre, ele seduziu uma nova moça e costuma visitá-la lá 1 ou 2 vezes por semana. E aí, numa noite, ele espera o Julião sair da casa dessa moça, já é madrugada, tem neblina e tal, ele começa a seguir o Julião. Parece que não é uma coisa assim conscientemente planejada, mas ele vai se deixando tomar por aquele ódio, né, por aquele desejo de vingança. Ele está convencido que o Julião precisa ser parado, precisa ser eliminado, que aquilo é uma questão de justiça e tal. E num momento de delírio, ele ataca o Julião pelas costas, enrola a corda no pescoço do Julião e acaba estrangulando-o, enforcando-o. Depois, ele pendura o corpo do Julião, é aí que ele consegue marcas, né, cortes nas mãos, que tem lá no início, né, da narrativa, para parecer um suicídio. O Julião é um homem gordo, pesado, então ele tem grande dificuldade para suspender o corpo do Julião, mas faz com que pareça um suicídio. E aí ele vai para casa em pleno delírio já. Dorme após ingerir muita aguardente, mas começa a ser tomado por pesadelos. E aí nós chegamos na conclusão. No dia seguinte ao assassinato, ele não vai trabalhar, ele acorda com bastante febre, manda a empregada avisar que ele não vai trabalhar, mas ele ainda tem a consciência e o cuidado de eliminar os vestígios, limpar a roupa, né, limpar as marcas que poderiam associá-lo ao assassinato do Julião Tavares. E aí começa um período de delírio. Ele cai na cama e aí a narrativa entra no seu ápice, né, dessa coisa do intimismo psicológico, do livre fluxo da consciência. Ele começa a misturar cenas do passado, cenas do presente, cenas reais com cenas de delírio. E nós não sabemos exatamente quanto tempo ele fica nesse delírio. O livro termina exatamente nesse delírio. E é aí que eu falo que, para compreender esse desfecho, é bom voltar e ler as primeiras páginas, porque aí as primeiras páginas começam a fazer sentido. A gente percebe
que ele começou a escrever esse livro cerca de 30 dias depois dele ter se levantado da cama. Ou seja, ele passou um tempo na cama, a gente não sabe quanto tempo, doente, delirando e tal, conseguiu se recuperar, voltou à sua vida normal, voltou ao trabalho e cerca de 30 dias depois dele ter retomado a sua vida, ele começa a escrever o livro onde ele vai contar a sua trajetória e o assassinato do Julião Tavares. Conclui-se, portanto, que não foi descoberto o assassinato, que ele não foi responsabilizado por esse assassinato, e agora ele resolve, então, escrever o livro porque ele está tomado por essa necessidade de contar, de expor, de refletir, né, de lidar com esse passado. Tá? Há esse drama, né, desse assassinato presente nele e ele precisa expor isso, ele precisa contar isso, então ele vai fazer isso através de um livro que ele está escrevendo. E esse é, então, o enredo, né, mais ou menos em ordem cronológica do livro Angústia. Como eu falei, não está nessa ordem, não está nessa cronologia, tem muita mistura de tempo passado com presente, mas a gente tentou aqui organizar cronologicamente para deixar mais claro para vocês. Certinho? Bom, vamos falar um pouco sobre os personagens? Claro, a gente não vai falar de todos os personagens, vamos dar um destaque, né, para o triângulo amoroso, né, que seriam os 3 personagens principais e mais alguns personagens que têm um pouco de destaque aí. Como eu falei, o personagem principal, o protagonista narrador, é o Luiz da Silva. O Luiz da Silva, como eu falei, é um intelectual frustrado, ele tem um sonho, um desejo de ser um grande escritor, de publicar livros, de ter a sua obra reconhecida e tal, mas não tem a determinação para isso. Aliás, ele não tem nenhuma vocação para a vida prática. Tá? Ele vive muito mais num mundo imaginário, num mundo de sonhos, de imaginação, de fantasia, e não consegue lidar bem com a realidade prática. Vive sempre em dificuldades financeiras e vai levando a sua vidinha sem grandes projetos, sem uma organização prática da sua vida que possa tirá-lo daquela condição de pobreza, de miséria, daquele sentimento de inferioridade que toma sempre a vida dele. Isso tudo gera nele também uma postura de rebeldia, né? de uma certa raiva, de um certo desprezo por todos aqueles que representam aquilo que ele não é. Pessoas que estão num outro nível, que têm outra condição de vida aí. Ele acaba tendo muito ódio, muita revolta por essa situação, que no fundo é culpa também dele próprio, pela sua, como eu falei, incompetência, pela sua falta de vocação para a vida prática aí. Depois nós temos a Marina. A Marina é uma moça pobre, bastante bonita, ambiciosa, que sabe da sua beleza e acaba usando dessa beleza para seduzir o Luiz e conseguir dele alguns favores. Mas, por outro lado, também se mostra uma moça ingênua, acaba sendo ludibriada, seduzida e é enganada pelo Julião Tavares e sofre as consequências disso, perdendo a sua virgindade, sendo abandonada, grávida, pelo homem que a seduziu ali. E o Julião Tavares é o conquistador fútil, endinheirado, filho de uma família rica, usa esse dinheiro, essa posição social para seduzir moças pobres, moças ingênuas, tem uma postura arrogante, tem uma postura prepotente e acaba demonstrando muito desprezo, né, pelos pobres, pelas pessoas que vivem em dificuldade. Isso acaba acentuando ainda mais o ódio, o desprezo que o Luiz sente por ele desde que o conheceu ali. Além desses 3 que formam, né, o triângulo amoroso e todo o conflito que chega no assassinato, nós podemos destacar também os pais da Marina, o seu Ramalho, né, como eu falei, ele é um homem bastante honesto, trabalhador, asmático, o trabalho dele é bastante insalubre, mas ele não consegue impor, principalmente para a filha, os seus conceitos morais, seus conceitos éticos ali. A dona Adélia, a mãe, é uma mulher também fraca, que acaba cedendo, né, às aspirações da filha, acaba concordando com a filha e sendo também um pouco responsável por tudo isso que aconteceu com a filha ali. Além disso, nós temos alguns vizinhos, né? Nós temos a Vitória, primeiro, a empregada do Luiz da Silva, né, que, como eu falei, é obcecada
por enterrar dinheiro e por acompanhar as partidas dos navios no porto. Tem a dona Rosália, que é uma vizinha, tem vários filhos, e o marido é um caixeiro viajante, o marido vive viajando, às vezes fica semanas fora. Quando o marido volta, eles se trancam em casa e aí tem uma sessão de sexo animalesco, né? Com gritos, gemidos, que não deixam o Luiz da Silva dormir, porque, como eu falei, as casas são muito coladas ali. Tem a Antônia, que é a empregada da dona Rosália, que também é uma moça muito fútil, que vive se envolvendo com homens, se entregando para os homens na rua, sempre em busca de uma paixão, de um amor, e sendo sempre enganada e ludibriada por esses homens aí. Outra vizinha que tem um certo destaque é uma tal de dona Mercedes, que é uma mulher que é sustentada por um homem público. O Luiz fica indignado, né, porque esse homem usa de certos privilégios do emprego público para sustentar essa amante, que parece, inclusive, que tem uma filha que ela sustenta no colégio e teria até um marido para quem ela manda dinheiro. Então ela é vista quase como uma prostituta, né, que é sustentada por esse amante aí, por esse homem público. Também tem um certo destaque um velho que vive numa casa à frente da casa do Luiz da Silva, com 3 moças solteiras, e aí correm conversas, é uma família muito reclusa, não conversa com ninguém e tal, e começam a surgir boatos de que ele é pai dessas 3 moças e também é amante dessas meninas. Essas histórias são muito comuns no interior, né, nesse sertãozão do nosso Brasil aí. Enfim, são personagens que são sempre vistos sob a ótica do Luiz da Silva. Então, tudo que nos aparece é a visão desse narrador protagonista. Então, nós não podemos ter uma análise mais criteriosa, mais imparcial desses outros personagens, porque, como eu falei, tudo nos é passado sob a ótica do Luiz da Silva, sob o ponto de vista dele, que muitas vezes é marcado por esse sentimento de ódio, de desejo de vingança, de rebeldia, de se sentir injustiçado em relação a essa realidade social. Alguns aspectos que nós temos que observar nessa obra que pode ser cobrado no vestibular. Por exemplo, nós temos aqui o chamado neorrealismo. Uma característica desse período, né, neorrealismo, neonaturalismo, uma retomada da postura realista. Principalmente aquela postura de observar, analisar, né, de maneira criteriosa, racional, expor uma visão crítica sobre uma determinada realidade. No caso aqui, o realismo é aquela análise mais psicológica, como aparece, por exemplo, nas obras do Machado de Assis. E é justamente com uma obra do Machado de Assis que a gente vê uma grande semelhança do livro Angústia, que pode eventualmente ser observado numa questão de vestibular. A obra que eu me refiro é o Dom Casmurro, a história do Bentinho. Você sabe que a narrativa do Dom Casmurro é feita pelo próprio Bentinho, né? Depois de adulto, de velho, né? Solitário, Casmurro, vivendo o drama do passado, aquela angústia do passado, né, de ter perdido a mulher amada, de ter, de certa forma, expulsado a mulher amada de casa, acusando-a de adultério, de ter perdido o filho e tal, ele vive essa situação de dúvida. Tá? Então, esse drama do passado o leva a escrever um livro no presente, onde ele está fazendo uma espécie de catarse, né, de expor esse drama interno, tentando compreender. E nessa narrativa ele vai jogando, né, com os 2 tempos, o passado e o presente se misturando. Essa estrutura, como eu mostrei para vocês, está muito presente na narrativa do Angústia. Também podemos fazer uma referência a uma obra clássica que é Crime e Castigo, do escritor russo Dostoiévski. Esse livro narra uma história de um jovem que mata uma mulher velha achando que está fazendo justiça, que está fazendo o correto, porque ele é injustiçado, porque ela tem dinheiro e não precisava, não merecia, ele merecia mais e tal. Então ele acaba matando a mulher de maneira bastante lógica, racional, achando que não vai sentir remorso. No entanto, depois ele é tomado
por um drama, por um sentimento de culpa, por um sentimento de remorso, e a gente percebe isso um pouco também no Luiz da Silva. Quer dizer, essa necessidade dele escrever o livro, dele expor, dele justificar a sua ação, tem um pouco a ver com esse drama de consciência, com esse sentimento de culpa que certamente ele alimenta aí. Tá? Mas principalmente com o Dom Casmurro, com a estrutura narrativa do Dom Casmurro, existe uma semelhança muito grande aí. Também observamos aqui certa semelhança com obras do naturalismo. Então podemos falar num neonaturalismo. O naturalismo, você sabe, realismo e naturalismo acontecem simultaneamente. O realismo é voltado mais para o drama psicológico, né? E o naturalismo mais para o drama social. Em relação ao naturalismo, nós encontramos certas semelhanças com obras como o Cortiço, por exemplo. O lugar onde o Luiz da Silva mora é um lugar de muita pobreza. As casas, né, não têm privacidade, são todas coladas, né? Então todo mundo escuta, né, a conversa dos outros, todo mundo sabe da vida de todos. Muita pobreza, muita miséria, esgoto correndo a céu aberto. E essa situação de miséria, de pobreza, de decadência, acaba influenciando também o comportamento dos personagens, o chamado determinismo, que é muito característico das obras naturalistas, como o Cortiço, por exemplo. Outra característica que é própria do naturalismo, que pode ser associada ao Cortiço também, são cenas de sexo grotesco, de sexo bestial. Nós temos, por exemplo, as cenas de sexo da Dona Rosália com o marido, que passa a noite toda gritando, gemendo, né? Uma coisa bem animalesca. Temos a situação da Antônia, que vive procurando machos, né, na redondeza, aquela situação de incesto do velho com as filhas, e a própria relação do Luiz da Silva com a Marina, né, os desejos que ele alimenta em silêncio no banheiro, escutando ela tomar banho, tem um aspecto ali de sexualidade deturpada que lembra muito também o Cortiço, que lembra muito as obras naturalistas. Então vale a pena ficar atento a isso, prestar atenção, porque uma questão, né, nesse sentido é bem possível, bem provável aí. Para encerrar, eu queria falar para você sobre duas simbologias que tem no livro e que podem ser cobradas a qualquer momento. Primeiro é a simbologia da corda. Essa aqui é permanente, do início ao fim, nós temos essa presença da corda. Muitas vezes no sentido de uma cobra, né? Mas sempre alguma coisa que passa essa ideia de estrangular, né? Isso está ligado ao crime, ao desejo de cometer o crime e depois à própria consciência do crime. Então quando ele recebe aquela corda de presente, como ele guarda ela no bolso, como que ele, a todo momento ele lembra da corda, ele pega na corda, ele aperta aquela corda. Então essa imagem da corda acaba sendo uma simbologia muito forte. Uma outra simbologia é um número, o número 16384. Quando o Luiz sai da casa da Marina, que ele acabou de pedir ela em casamento, propor o casamento e tal, e ela reclamando que precisava comprar um enxoval, e ele sai fazendo cálculos, pensando em quanto dinheiro ele tem guardado, como que ele pode ajudar e tal. Logo que ele sai da casa, passa um vendedor de bilhetes gritando esse número, 16384. E aí ele começa a divagar, se ele ganhasse na loteria, se ele comprasse esse bilhete, ele ficaria rico. E nesse trajeto, a primeira pessoa que ele encontra é o Julião Tavares. E o Julião Tavares é um contraponto a ele, é o homem rico, então expõe a pobreza, expõe a miséria dele, e aí aquele desejo, né, de ganhar na loteria, essa imaginação fértil se acentua ainda mais, né, porque seria a chance dele dar à Marina uma vida que ele não pode dar, mas que o Julião poderia dar. No final do livro, quando ele está em delírio, esse número volta muito à mente dele. Ele começa a divagar, começa a lembrar desse número aí. Então também é uma simbologia de uma característica do Luiz, dessa postura sonhadora dele, dessa falta de aptidão para a vida prática. Então vale a pena ficar atento a essas duas simbologias aí, principalmente a simbologia da corda. Certinho, gente? Com isso a gente vai encerrando essa análise, é óbvio. Isso não substitui a leitura, eu sempre falo para vocês, o objetivo dessa análise é complementar a leitura e agora você tem aí na plataforma uma sequência de exercícios
para você treinar, para você colocar em prática isso que foi falado aqui. Tem também o material complementar, tem o PDF, né, de todas esses slides que a gente usou aqui. E tem a nossa monitoria. Então você faz os exercícios e quando você tiver dúvidas, as respostas estão lá, mas se você tiver dúvidas, escreva e nós teremos o máximo de prazer em responder as suas dúvidas. Certo? Eu vou me despedindo e aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!